Fala aí pessoal, tudo bem? Trader Augusto aqui. Pessoal, eu resolvi parar um pouquinho e gravar um vídeo aqui rápido sobre conjunto de indicadores que eu criei. Posso dizer a vocês que eu criei tudo, tá? Tudo que você vai ver, nem tudo, tá? Nem tudo que você vai ver na tela foi eu que criei. O que eu não criei foi um indicador de oferta e demanda, somente isso. Tá? Mas eu tenho um código fonte dele. Poderia falar que eu criei, não criei. Eu já peguei já isso aí nos grupos, inclusive foi no grupo volume X. É o único. Tá? O leitura de fluxo, né? Que é esse de baixo, que tem o delta de agressão, o acumulativo, o acumulado da agressão, o volume, o acumulativo delta, né? E o ratio, esse foi o que criei. Inclusive foi o que me deu mais dor de cabeça, que o chat às vezes fazia uma coisa, depois fazia outra. É tudo questão de comando. É o indicador lá de cima, lá dos times, né, de 1. O indicador lá de cima, que é o indicador de times, né, para quando esses 4 times estão apontando para uma mesma direção, mostra as últimas velas fechadas, né? Você tem uma segurança maior da força, mas isso aí é independente. Você pode ir muito bem pela leitura de fluxo, utilizando os delta de baixo. Esses são os 5 deltas, né? Digamos que são 5 deltas, 5 indicadores diferentes. Nós temos ali como já falei, o delta de agressão, o acumulado da agressão, o volume, o acumulado, né, no período, seja para um dia, para 4 horas, 1 hora. E tem o ratio, a proporção entre compra e venda, para você ter uma ideia, né, de quem está dominando, quem dominou a força, né, se é de compra ou de venda e quanto que foi de compra ou de venda. Então são informações que o trader tem que ter, cara, não tem jeito. Eu acrescentei as máximas e as mínimas, que é já de um outro operacional, de uma mentoria que eu fiz. E o que acontece? Eu decidi, e tem esse indicador também o indicador de seta. Para quem for ainda aprender a pegar esse tipo de leitura, que tem muitas coisas que eu vou passar em PDF, né, para você ter uma ideia, porque na verdade esse tipo de leitura é muito top, né, para quem usa gráfico de footprint, tá? Mas a gente incrementou, né, acrescentou isso, adaptou isso aí para o gráfico, com esse indicador que eu já estava procurando já há tempo. Na verdade não achei. Eu pedi até o Douglas para fazer para mim, o Douglas não conseguiu, e eu resolvi pagar uma assinatura do ChatGPT e quebrar a cabeça, tá? Porque eu gosto de fazer leitura, né, cara? Eu não gosto nunca fui fã de seta, de operar por padrão, entendeu? O bom é você saber o que o preço está fazendo. Isso que é importante, saber o que o preço está fazendo e o que está acontecendo. Vocês ter base naquilo que está fazendo. Eu resolvi fazer uma coisa. Como eu tenho uma mentoria, inclusive eu não finalizei ela, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou acrescentar esse indicador nessa mentoria e vou colocar ele lá na plataforma dessa mentoria, porque quem já está lá já vai ter acesso, né, ao indicador, né, da mentoria passada. Não vou cobrar nada, mas quem for adquirir já vai ter também a noção dessa mentoria aí de máximas e mínimos, 50%, que lá tem as informações que eu passo. Então é uma forma de eu encurtar, porque senão eu vou ter que explicar tudo de novo, entendeu? A única coisa que eu vou ter que acrescentar é a leitura aí do fluxo, utilizando esses 5 deltas, somente isso. Beleza? Eu vou acrescentar essa informação lá. Até domingo eu vou liberar um link aí para rapaziada. Pessoal, eu vou fazer o seguinte:
Como eu pago cento e pouco aí de assinatura do ChatGPT mensal, eu não pretendo parar, porque às vezes a gente tem uma ideia e transforma isso em indicador. Eu vou criar um grupo, tá? Vou criar um grupo chamado Delta Flow Trader Augusto, e lá eu vou colocar, né, os amigos lá, as pessoas que for adquirir essa mentoria. Isso aí é para compensar o que eu pago, o que eu gastei, tá? Eu não considero, eu não acho que indicadores deva ser muito caro, por mais que você crie, invente. Eu acho que indicador não pode ser caro, tá? O que é caro ali é a sua mente, o seu mental, a sua entrada, o seu psicológico. Isso que é caro, isso que deve ser valorizado e chamar atenção diariamente, porque muita gente se sabota por causa dele mesmo, da mente. Então essa é a parte mais cara do trader, que ninguém dá valor, tá? As pessoas ignoram, por isso que está sempre tomando na cabeça. Então esse indicador, esses indicadores, né, na verdade, eu vou colocar, não vai ter chave, tá? Não vai ter seed, não sei o que, nada disso. O indicador vai estar liberado. A diferença vai ser o grupo. Às vezes o camarada vai pegar, fulano de tal entrou no seu grupo, pegou seu indicador e vendeu. Pode vender, não esquenta a cabeça não. Só que desde que ele passe as informações para a pessoa, e as informações em vídeo eu vou deixar lá na plataforma. E o cara, né, quem sabe fazer a leitura vai bater um bolão, cara. Ele vai pegar o indicador, vai operar tranquilamente. Agora, quem não sabe, cara, que são as vítimas são as maiores vítimas dos picaretas que tem na internet, vai ficar a ver navios, tá? Vai ficar a ver navios. Então, eu vou deixar o link, até domingo vou deixar um link aí para a rapaziada adquirir no valor de R$ 99. Tá? Eu pago cento e pouco de ChatGPT, só de ChatGPT, cento e pouco por mês. Cara, você vai adquirir por R$ 99, uma única vez, um indicador que eu criei, ralei pra caramba poder criar, ainda pago a assinatura do ChatGPT. Beleza? Nós estamos juntos, né? O objetivo no grupo é para todo mundo crescer junto, e você pegar essa manha aí, né? Lá eu vou colocar informações sobre os 16 eventos do Delta, que ocorrem no Delta, clímax de compra, de venda, ordem escondida, o que você tem que ver no gráfico, o que o gráfico revela quando acontece determinado tipo de coisa, de evento, e qual é o seu comportamento, o que você tem que fazer, entendeu? Então eu ainda vou separar essas informações, todo tópico por tópico, para colocar lá. Por isso que eu acredito que até domingo eu faça isso, tá? Mas se eu não fizer até domingo, pelo menos o acesso ao grupo lá eu vou liberar, tá? E a plataforma lá eu vou deixar o link aí para a rapaziada já entrar. Beleza? Então é isso aí. Eu vou priorizar os pagamentos por Pix, tá? E por cartão somente se depois de 5 dias, porque tem muita gente que gosta de tirar proveito em cima de outras pessoas. Isso aí tá lotado na internet. Então a gente se precave, né? Vamos se precaver em relacionado a isso. Valeu, rapaziada. A seguir eu tenho um vídeo aí que eu fiz agora de manhã, só para vocês terem uma noção. Eu vou criar o grupo também exatamente porque, né, para poder pegar os feedback da galera. Augusto, faz isso. Augusto, seria interessante mudar isso, já que tá pagando a licença, já que eu estou pagando mensalmente, né, uma assinatura do ChatGPT, vamos trabalhar junto, entendeu? Vou criar junto. O que você acha? Augusto, tem como personalizar esse indicador para mim, com o meu nome e tal? A gente dá um jeito, pô, beleza? O indicador é nosso, tá? Só não vou liberar o código fonte, mas se for para liberar também não tem problema, tá? É só valorizar o meu trabalho. Beleza, rapaziada? Valeu? Tamo junto. Valeu, rapaziada. Bom dia, beleza? Então, galera, olha só. Eu liguei o computador agora. Coloquei aqui as máximas e as mínimas. 50%. Porque eu tenho uma vela de 1 hora compradora. Nós estamos finalizando agora, né, praticamente, falta 15 minutos ou 18 minutos para finalizar a próxima vela. Porém, essa vela corrigiu demais.
tá? Porque o objetivo dela, ela tinha que fazer esse movimento aqui, ó, né? Como eu tinha uma vela fechada de 1 hora, esperava isso daqui, tá? Aqui ela fez uma pequena correção aqui, ó, mas a força era tão grande que veio para mínima. Isso acontece. Qual o movimento que a gente espera agora? O movimento agora esperado é isso daqui, ó. Ó, esse aqui, tá? Ó, pode romper, pode bater aqui e voltar, até porque a vela anterior ela foi anulada. Estou fazendo isso aqui com base em uma outra situação, mas deixa eu voltar aqui, ó. Vou falar desse indicador aqui. Isso aqui eu coloquei aqui, ó, mensal, semanal, diário, né, 4 horas e de 1 hora. Seu máximo e mínimo de 50%. Eu vou falar sobre isso daqui em um vídeo, tá? Esse indicador que foi colocado também, né, que é um indicadorzinho de reversão, mas isso para quem tem preguiça de fazer leitura, tal, então ele foi colocado para poder ajudar em alguma coisa, tá? Quem quiser ir pelo indicador de seta, mas se você fizer uma leitura aqui do painel do delta, né, que é o fluxo de ordem, você filtra melhor, né, as suas entradas, tá? Por exemplo, aqui eu tive um sinal, tá? Após um padrãozinho, né, de reversão, tive um sinal. Na verdade, o padrão de reversão é esse aqui, ó, tá? Esse aqui é o conjunto, né? Esse aqui é o conjunto. Digamos que seja esses três aqui. Esse aqui é uma outra situação. Vou focar só nesse aqui, ó, passar a informação. Tá? Ele negou, rompeu mínima, tá? Rompeu mínima e negou várias máximas aqui, ó. Entendeu? Rompeu mínimas anteriores, então se torna um padrão muito forte. Entendeu? Aqui veio um sinalzinho, tá? Talvez se pegue, porque o objetivo do preço é isso aqui, ó, veio para mínima, ó. Ele pode fazer o seguinte, ele pode bater aqui nos 50%, né, na correção já, e voltar aqui para mínima, tá? Ou ele pode fazer isso, ó, aqui, ó, voltar para máxima, entendeu? Então, como eu tô em uma vela de 1 hora, que são 8h45, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 2, 4, 6, 8, 10, não, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 50, 55, 60, 1 hora, tá? Aqui, ó, 1 hora, uma vela de 1 hora. Isso aqui é uma vela de 1 hora. Então o que eu esperava era isso aqui, ó, que ele viesse, ele rompeu os 50%, rompeu os 50% da vela anterior. Então é isso aqui que ele fez, ó. Tá. Então ele está fechando uma vela negativa. Uma vela negativa de venda. Uma vela negativa de venda. Está fechando uma vela negativa de venda. Se esse preço não chegar para 50%, né, nos 50% da vela anterior, ele corrigiu demais, tá? Corrigiu muito. Ele veio até a mínima a correção dele. Tá? Se ele não voltar daqui a 14 minutos, não voltar aqui para os 50%, que esse é o objetivo dele, vir aqui para os 50%. Tá? Se ele não voltar, o próximo movimento é isso aqui, ó. Ele pode romper, né? Ó. Não, acho que fiz merda isso aqui, cara. Ele pode fazer o seguinte, ele pode, depois que fez isso, né, ele sair daqui, ir para máxima, voltar, corrigir aqui esse movimento para depois voltar para mínimo, porque a última vela foi de venda, tá? Se ele continuar nessa região aqui, ó, até fechar essa vela, até dar 9 horas,
Aí a gente vai esperar um outro movimento, que é esse movimento aqui. Ele pode sair daqui, tá? Ir para máxima, né? Pode tanto faz, ele pode bater aqui e seguir, tá? Mas ele pode muito bem fazer isso aqui, ó, corrigir esse movimento aqui e voltar para mínima, tá? Isso aí são movimentos decorados, né? Que você tem que decorar. Então o que nós tivemos aqui foi isso aqui, ó. A gente espera, ó, corrigir os 50% desse movimento para depois ele voltar para a mínima. Você traça a trajetória do preço mentalmente. Traça a trajetória do preço mentalmente. E fazendo isso, né, o resto é tudo leitura, o sinal aparece aqui para poder te auxiliar, porque você já sabe para onde o preço está indo. Tá? Esse é um movimento decorado. Tem uns 4 diagramas, né, 4 movimentos, né, que eu vou passar para a rapaziada, pessoal. Coloquei aqui, ó, demanda, oferta, que é atualizado constantemente. Você pode ir pela demanda, pela oferta. Tocou o sinal aqui na oferta, você já está ligado. Tocou o sinal aqui, surgiu o sinal na demanda, você já está ligado. Coloquei também aqui, ó, esse indicador aqui que é o de POC, né, indicador top de POC. Isso aqui, ó, para você ter uma ideia, você tem aqui um padrão, né, um padrão ondas da POC. Essas três POCs aqui, ó. Essa POC aqui, ela veio POC de venda, POC de compra mais abaixo e POC de compra acima das duas anteriores. Então nós temos aqui um padrão chamado de ondas da POC. Quando ele ocorre, ele revela um grande movimento. Ele mostra que vai ter um grande movimento. Aqui mais uma vez nós temos aqui o padrão ondas da POC novamente. Tá aqui, ó, de venda mais abaixo, o de compra mais abaixo do que o da venda, e o segundo, o de compra acima das duas. Então nós temos aqui o movimento ondas da POC, tá? Show de bola? Então é isso aí. A leitura aqui, ó. O que eu fiz nesse indicador aqui? Ó, eu fiz uma melhora nele, tá? É que você pode fazer tanto leitura. Eu vou mudar esse. Vamos lá, eu tirei o acumulativo, né, e deixei só esses 4 aqui. Aqui nós temos o ratio, né, que é a proporção entre compra e venda. Temos o volume total negociado. Temos o delta volume e temos o delta, tá? Esse delta volume aqui, ele é em porcentagem, tá? Toda vez que você olhar o delta volume, você tem que olhar o delta volume com base nesse valor aqui do volume, tá? Vamos supor que eu tenho 225, né? Vamos supor, contratos, né? Seja de compra e de venda, o montante total, e desses 225, 25% desse valor aqui são tudo compradores, tá? 24.990, né? Eu tirei a porcentagem porque a porcentagem toma muito espaço, estava invadindo a outras casinhas, entendeu? Outro histograma, então eu tirei. Mas tem que colocar em mente que isso aqui é a porcentagem do volume total negociado, tá? E ele também é o acumulado dessas agressões aqui, ó. Esse aqui é a intensidade, a força, tá? De delta. Esse aqui é o acumulado das agressões, que é a porcentagem do volume total. E aqui você tem a proporção entre compra e venda. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho 2x venda, 2x compra, venda, ou seja, aqui tem 2.1, que é 2.10, então eu tenho 2 vezes compra do que venda. Vamos supor que aqui tenha 10, né, de venda, então eu tenho 2 vezes mais compradores do que os vendedores, tá? Que é o ratio, beleza?
Eu vou passar isso aqui para um PDF. Então, quando você pega essas informações, faz uma leitura bacana. Agora, tem certas proporções que você tem que evitar, né? Por mais que você vê um valor muito astronômico, você tem que evitar, tá? Porque, como eu já falei anteriormente, tem o clímax, né? E tem as armadilhas. Esses valores muito astronômicos não significa que, às vezes sim, a maioria das vezes não. Quando você tem um valor muito elevado, tá, do ratio, você acha que, caramba, os caras estão dominando tudo, vou entrar e tal. Mas pode, dependendo da situação do local onde está o preço, né, você pode estar caindo em uma armadilha, tá? Ou um clímax de compra ou um clímax de venda. Eu vou fazer um PDF, vou deixar bem, eu vou separar esses itens, né, essas partes, né, importantes para poder ser estudado no gráfico, tá? Então é isso aí, beleza? Esse indicador de POC que eu acrescentei, tá? Esse aqui foi criado por mim também, com base em informações de indicador que já existe. Aí o ChatGPT me fez esse indicador exatamente por causa da POC. Eu queria POC, porque tem uma noção de região. Uma outra coisa também importante é para você se ligar. Olha só, tá vendo essa vela aqui? Essa vela teve um volume acima da média, 416. Tá? Aqui nós tivemos 7% de compra, né? Não teve nada de venda, só atuação de compradores aqui. Nessa região aqui, ó, olha o que aconteceu. O preço veio, respeitou, veio de novo, respeitou de novo. Então, essas informações também é top, tá? Você pega esses volumes assim muito alto, né, você já sabe. Você pode fazer um traçamento de uma linha que você sabe que ali, né, vai ter um certo respeito. Ó, quando ele fica mais escuro assim, são regiões, né, são volume alto, volume acima da média. Quando fica mais clarinho, cinza mais claro, significa que é volume normal, tá? Dentro da média e tal. Mas quando ele começa a escurecer, já ficou acima da média, muito acima da média, e fica mais escuro ainda, tá? Eu fiz isso para evitar de poluir muito o gráfico, tá? Mas posso muito bem, né, tá? Você pode muito bem plotar aqui uma média aqui de 20, 21, entendeu? Seja o valor que você quiser. Então ele tem esses parâmetros também nas configurações dele, você, né, dá para você configurar. Show de bola. O preço, ó, já falta 4 minutos para 9 horas, então ele está começando a corrigir agora, tá? Ele está começando a corrigir esse movimento aqui de baixa, a vela de 1 hora praticamente, né? A vela de 1 hora ela vai fechar praticamente assim, né? Esperar essa terminar, não vou. Aonde o preço fechar, tá? É onde fecha a vela. O fechamento dela tá aqui, ó. Fechamento, abertura e fechamento. Tá? Então a gente vai ter uma vela de venda, tá? E automaticamente atualiza, né, o indicador de máximas, de mínimas e máximas em 50%, atualiza. E eu vou passar os 4 diagramas, né, de movimentos que você tem que esperar quando você vê o preço trabalhando essas regiões. Aí você já vai ter a leitura que você vai fazer. Esse aqui é um indicador que você acha, né, fácil em qualquer lugar, no volume X, é um indicador de oferta e demanda. Oferta e demanda. Você pode trabalhar com a demanda ou com a oferta, vice-versa, né? O indicador está aqui, surgiu a oportunidade, você, né, vai dar mole. Aqui você tem a oferta, aqui o indicador V, aqui você tem aqui uma vela de venda, tá? Olha só, comparado à compra anterior, ela engolfou as mínimas todas, ignorou aqui, ó, as máximas
reverter o movimento, mostrando superioridade aqui, ó, a agressão forte comparada a velas anteriores, agressão forte, né, um saldo acumulado mais de 50% é de venda, tá? Volume um pouco acima da média, proporção, né, de venda forte. Então você tem um movimento válido aqui para entrar, né? O sinal já surgiu aqui, então você tem aqui uma confluência top. Tá? Você tem a região de oferta, né? Você pode trabalhar aqui com região de oferta, pode esperar aqui o preço chegar na região aqui, ó, onde tem demanda pendente aqui, ó, liquidez pendente a ser trabalhado, ou pode trabalhar aqui nessas regiões aqui, ó, tá? de mínima 50%, máxima, entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Esse indicador aqui, pessoal, eu acho que eu não gravei, eu não sei se eu gravei ou estava gravando. O importante, né, a parte mais importante que eu falei desse indicador aqui, ó, acho que eu não gravei, cara. Ó, 9 horas, tá? 9 horas a vela fechou, ó. A vela fechou assim, ó, tá? A vela fechou assim. Aqui nós temos aqui uma máxima e a mínima de 50% atualizado. O que a gente espera agora que vai ocorrer? Tá, o preço ele fez esse movimento aí, ó. O que eu falei que ele tinha que vir uns 50%. Tá? Ele veio para os 50%. Agora espera o que vai acontecer. Esperar chegar na máxima ou na mínima. 50% ele já está. Tá? Ó, o que a gente espera que vai ocorrer? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ou ele pode vir para a máxima, tá? Para fazer esse movimento aqui, ó. Entendeu? Ou ele pode muito bem fazer esse movimento aqui, ó. Aqui, não, aqui, ó, corrige esse movimento para voltar para máxima, tá? Então vamos aguardar. Você tendo a trajetória do preço em mente, o resto é leitura, sinalzinho aqui que aparece, entendeu? Você já traçou o destino do preço. O resto agora fica mais fácil, né? Você sabendo o que o preço quer fazer, entendeu? Para poder você fazer suas operações. Esse sinal aqui foi um sinal validaço, né? Teve um aumento da agressão e o saldo com sinal a mínima. Entrar com praticamente quase com toda certeza aqui nessa região. Então, o que o preço está fazendo? Isso aqui, ó. Se surgir um sinal por aqui, ó, nesse momento, é um sinal válido, tá? Sinal válido. Mas essa vela não pode descer muito. Se surgir um sinal nessa vela aqui, é um sinal válido. Ele está negando aqui a máxima anterior. Ele só está negando o máximo. Mas vamos ver o que ocorre. Se essa vela for uma vela negativa, se for uma vela vendedora, né, uma vela boa de venda, tá? For uma vela top de venda, quando eu falo top de venda, encorpada, né, com um corpo bacana, e surgir aqui um sinal de venda aqui, é um sinal válido, tá? Porque eu estou dentro do diagrama aqui, ó, tá? Desse movimento aqui, ó, aqui para voltar para mínimo, entendeu? Mas ele pode muito bem fazer esse movimento aqui, ó.
Ele vai corrigir esse movimento e corrige esse movimento para depois voltar para a máxima. Mas ele pode fazer isso daqui, ó, respeitar. Mas quem vai dizer isso vai ser essa vela. Ó, presta atenção. Tá entrando um volume muito forte, tá? Tá entrando um volume muito forte, volume grande, agressão muito forte nessa vela. Se ela finalizar uma vela vendedora, ela está favorecendo esse movimento aqui, ó. A trajetória do preço ele tem que vir para mínima, tá? Um volume muito forte, quase 30%, né? A partir de 30% é um volume, é um acumulado bom, tá? Você considerar um movimento bacana para você entrar. A partir de 30%, mas até 27% aqui, ó, né? Dá para considerar proporção do rádio, né? Proporção forte de venda. Então, essa vela aqui, ela deu o gatilho de entrada, exatamente aqui no 50%. Não surgiu o sinal, né? Porque o sinal aqui ele é um sinal padronizado, né? De padrão, mas você, na leitura você já mata a pau, beleza? Esse sinal aqui é só para quem ainda vai, né, aprender sobre esse indicador aqui, ó. Show de bola? Então aqui eu já entraria nessa vela aqui pelo que ocorreu aqui, ó. Tá? A informação aqui de baixo já me deu uma tranquilidade de entrar nessa vela. Porque por que eu falei? É esse movimento que a gente espera nisso. Então eu tenho uma trajetória do preço, tem uma leitura dessa vela aqui referente à vela anterior. Então eu tenho o diagrama aqui certinho aqui que me diz a trajetória do preço. Que ele poderia fazer esse movimento aqui, ó, aqui, né, corrigir esse movimento, depois vem corrigir esse movimento aqui para depois buscar a máxima. Isso aí eu vou explicar em vídeo e um PDF, deixar junto com esse indicador aqui, tá? Explicando esse indicador aqui. Na verdade, esse indicador eu vou explicar pontos por ponto, né? Delta, agressão, saldo de agressão, volume, o rádio, o acumulado é simples, né? Beleza? Show de bola? Então é isso aí. Essa vela vai finalizar vendedora, né? Que é a leitura que a gente faz, tá? Veio muita pressão de venda, né? Agressão nessa vela, nos 50% de H1, tá? Agressão forte, saldo acumulado razoável, bom, volume, né? Muito forte, volume de venda muito forte. Quando eu falo volume de venda, tem compradores aqui também, mas quem dominou aqui foi os vendedores, né? A proporção aqui do rádio revela isso. Beleza, rapaziada? Show de bola? Eu vou esperar essa vela fechar, eu vou desligar aqui. Eu nem sei se eu gravei uma parte importante que eu estava falando desse indicador. Então não adianta eu ficar falando aqui se eu não gravei aquela parte. Eu vou fechar aqui. Se eu gravei, eu mando esse vídeo pro grupo. Se eu não gravei, vou ter que refazer esse vídeo aqui, porque eu falei desse indicador aqui, ó, um pouco desse indicador, tá? Show de bola? Rapaziada aí, ó, o que acontece, ó, de acordo com o diagrama, esse movimento aqui, quando o preço vem buscar aqui a mínima, ele vem buscar a mínima, romper a mínima, o objetivo é a mínima, né? A mínima ou o rompimento dela. Então esse sinal também é válido, tá? Eu tive aqui um aumento da agressão, mais de 50% vendedores, né? Nessa vela aqui, ó, então tive um aumento de tudo, beleza? A proporção continua sendo superior à vendedora, então esse sinal aqui é válido também, tá? Esperar essa vela fechar. Talvez você pergunte, pô, mas não era para reverter aqui, tá? Ó, esse movimento aqui, ó, de acordo com as ondas de Elliott, tá? Esse aqui é um movimento válido, é o destino do preço, tá? Destino do preço. A vela veio, corrigiu até os 50%. Isso aqui, né, isso que ela vem fazer. Ela não vem, ela vem em direção à mínima, mas é a romper mínima, tá?
Então a vela travou aqui, mas de acordo com as ondas de Elliott, esse diagrama aqui, esse movimento aqui é válido. Então quando o sinal surgiu aqui, eu também entraria nessa vela, exatamente pensando nessa informação, né, das ondas de Elliott. Tive aqui um aumento da agressão, tá? Praticamente dobrou aqui, tá? Dobrou também o acumulado da agressão. Teve uma pequena diminuição no volume total, mas é muito pouco, tá? Mas o conjunto toda a informação aqui, a força, né, domínio vendedor. Beleza? Esperar essa vela fechar para você ver que o negócio é muito top. Então eu ia fechar nessa, mas pelo que ocorreu aqui, ó, esse sinal surgiu, informando que essa vela também era de venda, então esperar ela fechar. Show! Fala, rapaziada, isso aí é um pedacinho do vídeo que eu vou postar no grupo para vocês, só para, tá? Eu vou passar essas informações para PDF, tá? Aqui, ó, aqui é um operacional, né? Isso aqui tudo aqui é um operacional. Operacional não, na verdade é um operacional universal. Isso aqui é uma leitura que você pode implementar em todo operacional. Isso aqui é uma coisa isolada, tá? Então é um indicador que eu criei exatamente para leitura de fluxo. Essa é a grande verdade. Então o objetivo do preço, ó, tá? De acordo aqui com as máximas 50% de mínima, como eu falei, que o preço ele tinha esse movimento aqui para fazer, então, e ele vem para onde? Vem para aqui, para demanda, beleza? É assim, cara. Então quando você une aqui as confluências, as informações, fica tudo melhor. Eu vou passar essas informações aqui para PDF, tá? Passar essas informações aqui, ó. Na verdade não é informação, é o que você precisa entender desse indicador aqui, tá? Para PDF. E não vou passar indicador, né? Tem muita gente que está me pedindo, mas não vou passar por passar, pô. Você tem que saber, pô, o que você tá pegando, como utilizar. Eu não vou ensinar, né, estratégia de entrada, sinal de entrada. É ensinar uma leitura, né, que de acordo com a sua leitura, cada um vai ter sua interpretação, de acordo com o seu operacional. Aqui eu tenho um operacional, tá? Eu tenho um operacional aqui, ó. E dentro desse operacional, eu fiz uma leitura aqui do que o preço tende a fazer e surgindo um sinal naquela. Tanto é que pela leitura eu antecipei o sinal, antecipei a entrada, pelo que houve aqui, ó, tá? Eu antecipei a entrada. Então o sinal veio nessa vela aqui, foi um sinal válido, tá? Apesar de estar na mínima aqui, travado na mínima. Muita gente teria comprado aqui, mas o preço ele mostrou que ele ia fazer esse movimento aqui, entendeu? Eu expliquei isso no vídeo. Beleza, galera? Eu não sei se eu deixo esse indicador aqui, que eu acho que eu vou tirar ele, o de POC. O POC, né? Eu coloquei ele, porque ele também ele plota aqui, ó, uns padrõezinhos de POC aqui muito top, cara. Esses padrões aqui é um padrão que quando ele surge, ele revela um movimento grande, ó, tá? Pode ver que aqui ele surgiu aqui, ó, rompeu 50%, apesar que aqui já era uma outra situação, tá? Que as máximas e as mínimas 50% se atualiza de acordo com o fechamento das velas. Então aqui ele teve, né, um movimento grande. Show de bola? Aqui também, ó, surgiu mais uma vez o padrão, vou falar desse padrão também, tá? Que você teve aqui um movimento bacana, tá? Corrigiu um pouco aqui, voltou a surgir novamente, o movimento continuou, tá? Show de bola? Valeu, tamo junto. Delta Análise com Trader Augusto.